Olá, nossos caros alunos, aos nossos tutores de sala, nosso boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Regiane Moraes, estamos dando início à nossa segunda teleaula da disciplina de Contabilidade Social e Ambiental. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da divulgação das informações, relatórios financeiros. Hoje a gente vai tratar sobre os relatórios específicos voltados dentro da contabilidade ambiental, vamos tratar também um pouquinho sobre DVA, vamos falar sobre o nosso balanço social, vamos tratar do conceito, os aspectos envolventes ao desenvolvimento da contabilidade ambiental. Nós vamos abrir a nossa teleaula hoje falando sobre sistema de gestão ambiental. E o sistema de gestão ambiental reflete dentro dos seus relatórios, dentro do quais são as nossas demonstrações. Eu quero pedir a participação de vocês, mas antes de adentrar a este pedido, eu quero só comentar com vocês que os últimos 10 minutos do nosso chat atividade, a professora perdeu a conexão e eu não consegui voltar ao chat atividade. Por isso, se foi apresentado alguma informação, algum questionamento, mandem para mim aqui no chat de aula, que durante a nossa teleaula eu estarei respondendo. Eu quero pedir a participação de vocês, pedir para que vocês também, a partir de amanhã, acessem o nosso fórum, não somente para a participação, primeiramente, obrigada pela participação de vocês ao nosso fórum. A diferença da outra semana para essa foi gritante. Eu percebi que nossos alunos participaram, fizeram alguns comentários. Somente reforço a vocês que o fórum é um meio no qual nós fazemos a avaliação de conhecimento. Ele é utilizado para que nós possamos vir a aprofundar o conhecimento no qual nós estamos apontando, nós estamos trabalhando. Por isso, deixe informações realmente condizentes ao que nós estamos tratando, tá certo? Não vamos apresentar lá no fórum obrigado, boa noite, bom dia. O fórum é uma ferramenta de uso para estudo, tudo bem? Então que ela seja usada somente para os nossos estudos. Vamos deixar os nossos contatos diretamente através dos nossos e-mails. Eu quero pedir para vocês participarem da nossa teleaula e quero pedir para que vocês envolvam-se, realiza-se essa interação comigo na teleaula para que nós possamos ficar juntinhos até as 10h35. Eu quero mandar um abraço aos polos que pediram no nosso chat atividade, que falassem sobre eles, Divinópolis, Carlos Chagas e Itajubá. Um grande abraço a esses polos, estiveram conosco no nosso chat atividade, participaram conosco, fizeram seus comentários. A professora agradece a participação e pede a participação durante a teleaula. Vou estar cobrando a participação de vocês em toda a nossa atividade e vou estar cobrando perguntas também. Obrigada aos polos, obrigada a todos os polos pela participação. Quer que a professora comente sobre você, com o nome do seu polo? Manda um recadinho no nosso chat, chegando aqui para mim, a gente manda um abraço, comenta a resposta, fala da interação na teleaula, tudo bem? Vamos então começar a nossa teleaula, vamos chamar o nosso slide, onde ele vai estar apresentando novamente quais são os conteúdos que nós vamos estar trabalhando. Hoje a nossa aula de número 2, que vai tratar dos aspectos da divulgação das informações socioambientais, balanço social, DVA, relatório de sustentabilidade. Iniciamos a nossa teleaula porque ela comporta do chat atividade, da nossa aula atividade. E nossa aula atividade nós já trouxemos alguma coisa sobre o balanço social. Depois, nós temos aqui, em continuidade, com o nosso primeiro slide, que já traz como introdução da teleaula, falar sobre o sistema de gestão ambiental. Nós temos aqui uma citação de um dos autores que trabalha com contabilidade ambiental, que Creme vem trazer que sistema de gestão ambiental é um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente. Primeiramente, nós entendemos que essa citação ela vem de acordo com o que realmente as palavras apresentam, realmente com o que o sistema de gestão ambiental vem representar. Mas ele não é somente esse conjunto de procedimento que vem gerir. O sistema de gestão ambiental, ele é importante a sua identificação, aonde ele realiza e inclui dentro da estrutura organizacional
atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos de processos para os recursos, utilização dos recursos, desenvolvimento de implantação para sempre atingir uma análise crítica e manter a política ambiental da empresa. Então, nós temos um conceito apresentado pelo nosso autor e depois nós realizamos a identificação desse sistema de gestão ambiental ou a gestão ambiental como um procedimento, como um planejamento, como uma implantação de processos. Por isso que nós identificamos sempre e também em 3 esferas. É importante que nós entendamos sobre os nossos sistemas, voltando a classificá-lo também dentro de 3 esferas. Nós podemos associar esse sistema como definição de custos. Associamos esse sistema dentro da definição de custo em despesas operacionais e com identificação do passivo ambiental. O sistema de gestão ambiental, ele vem mensurar, ele vem identificar como que está acontecendo ou como que irá acontecer a mensuração do passivo. Ele vem utilizar, vem ser como fonte de detalhamento de informações, as notas explicativas. Então, todas as demonstrações contábeis, ela acompanha a sua obrigatoriedade no momento da sua publicação, as notas explicativas. Isso também acontece com a contabilidade ambiental. Durante o nosso chat atividade, foi questionado, eu só não me lembro exatamente o polo, mas foi questionado qual é a obrigação da publicação do balanço social, por exemplo. Lembro a vocês que essa obrigação, ela vem por meio do mercado financeiro. Ou seja, as grandes empresas hoje, elas estão obrigadas a aderirem à sustentabilidade e dentre as exigências da sustentabilidade, comporta a publicação do balanço social. Tudo certo? Vamos continuar falando do nosso sistema? Quando nós falamos do sistema de gestão ambiental e empresas características, bem caracterizadas, né, que nós podemos citar, é a Copel, a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná, e a Petrobras. São empresas que realizam a divulgação dos seus relatórios financeiros e tem detalhadamente o relatório das suas ações sociais, o seu balanço social publicado. E nós gostamos muito de trabalhar com essas publicações porque elas são detalhadas e de fácil entendimento. Por exemplo, se nós formos pegarmos uma indústria metalúrgica que também que também vem realizar a publicação do balanço, algumas informações por vezes, se não estivermos totalmente interagido com elas, podemos vir a causar dúvidas a nós. Já da Copel, bem como também da Petrobras, elas são muito claras. E aqui nós apresentamos o site de acesso. No caso, vocês venham a ter assim, uma curiosidade de saber como que acontece o balanço social da Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná, da Petrobras, como que ela vem publicar o seu balanço social, como que ela vem publicar os seus relatórios financeiros. Então, nessa curiosidade de ver a construção, de ver esses relatórios acontecendo, eu peço que vocês acessem em casa, acessem num outro momento no qual vocês puderem, somente para acompanhar essas informações, tá certo? Vamos então agora acabamos de abrir a nossa teleaula. Eu vou chamar um vídeo rápido, um vídeo curto, só para a gente poder começar a nossa interação. Aí fica aí os polos já começar a participar da nossa teleaula. Até já! A Uniatos fez uma pesquisa com as 1.000 maiores empresas do Brasil e com os 1.400 associados de Instituto Ethos. Essa pesquisa revelou que um grande número de empresas já começa a incorporar sustentabilidade nas suas estratégias de negócios. E uma parte importante das empresas estão
desenvolvendo processos bastante sofisticados de avaliação dos impactos dos negócios na sustentabilidade, de incluir os grupos de organizações da sociedade na governança das empresas, né, e fazendo com que esse relacionamento com a sociedade seja um processo de desenvolver inovações e novos modelos de negócios e novos produtos voltados para a sustentabilidade. O vídeo veio de uma forma bastante resumida a apontar a Eco 2012. As empresas envolvidas num sistema sustentável, incorporar a si o seu sistema de gestão ambiental, e esse sistema de gestão ambiental vem a ser, então, os índices de sustentabilidade, né? Os envolvimentos das ações sustentáveis dentro da própria organização. O vídeo veio somente representar essas informações, por meio de continuar falando sobre contabilidade ambiental e complementar informações sobre o nosso sistema de gestão ambiental. Nós vamos classificar a contabilidade ambiental, ou a contabilidade totalmente dizendo. Vejamos. Nós temos aqui com a palavra tipificação, porém nós realizaremos a classificação ou os tipos de contabilidade ambiental. Nós temos a contabilidade financeira, essa na qual vocês vêm estudando até e continuarão estudando até o 8º semestre, conhecida como utilização no mercado externo, utilização da própria empresa. A contabilidade financeira, ela é utilizada no meio externo e também pela própria empresa. A contabilidade gerencial ambiental, ela é utilizada internamente. E a contabilidade nacional, ela é classificada como macroeconômica. Ou seja, informações por meio externo, que vem sempre estudar o comportamento do sistema econômico. Tipificação ou tipos de contabilidade ambiental, que vem se classificar por meio da nossa contabilidade financeira, utilizada informações por meio externo, a contabilidade gerencial ambiental, que é utilizada suas informações dentro de linha de produção, diretamente dizendo, ou seja, assuntos internos, e a contabilidade nacional, que vem caracterizar como estudo macroeconômico, visão econômica, mercado externo. É interessante também entendermos e conceituarmos a nossa contabilidade financeira. O que a contabilidade financeira tem por objetivo e como que ao mesmo tempo ela funciona? Nós podemos entender que toda a base da contabilidade financeira, ela está voltada aos princípios da contabilidade, ela está voltada às suas mensurações de valores e ela está voltada também, uma vez falando de contabilidade financeira, à responsabilidade ambiental. É com base nas informações da contabilidade financeira da empresa utilizada para ações externas, que vai identificar como que essa empresa se posiciona em ação sustentável. Então, como que ela é sustentável? A partir do momento que desenvolvemos um balanço patrimonial da contabilidade ambiental que não difere em nenhum momento de um industrial e de uma comercial, a diferença estará nas nomenclaturas das contas, porém, toda a particularidade que existe de uma contabilidade industrial, que é a separação dos seus custos, que é a identificação dos seus gastos, que é mensurar os seus ativos, que é identificar o valor de seus ativos, que envolve identificação dos seus passivos, identificação de financiamento, se é a longo, se é a curto prazo. Todas as características, todos os princípios seguidos são refletidos dentro da contabilidade ambiental, com as suas particularidades. O custo ambiental difere de um custo industrial. Por quê? O custo ambiental, ele vai estar agregado ao produto que foi trabalhado de forma sustentável. Por exemplo, a empresa necessitou comprar uma outra matéria-prima para que aquele produto não agredisse o meio ambiente.
aquela matéria-prima será identificada como custo para a contabilidade ambiental. O profissional, o contador ambiental, ele deverá saber fazer essa diferença. Então, há estudos de livros sobre contabilidade ambiental, há legislações específicas, que é a Política Nacional Ambiental, que também vai interferir, que também vai envolver, que também vai buscar, que também vai vir caracterizar a contabilidade ambiental propriamente dizendo, tá certo? E por isso que nós precisamos sempre realizar as identificações da contabilidade financeira, do ponto de vista financeiro para a contabilidade. Já na contabilidade nacional, para a contabilidade nacional, nós precisaremos estar sempre entendendo que ela vem denominar contabilidade de recursos naturais. Ou seja, é a nossa unidade física monetária de acordo com os consumos de recursos naturais e recursos não naturais. A financeira identifica a empresa. E ela identifica a empresa com uma contabilidade ambiental dentro das suas ações que vai ser utilizada no meio externo. A contabilidade nacional, ela é utilizada para uma visão de público. E essa visão de público vai estar referenciando, vai estar voltando aos assuntos macroeconômicos, aos investidores, ao governo em si. Então, como que ele vai utilizar essas informações para avaliar o ambiente total, né? O município, o estado e o país na preservação do meio ambiente. E vai identificar por meio dos recursos naturais e meio dos recursos não naturais. Falamos do nacional, falamos da contabilidade financeira. Vamos dar uma olhadinha na contabilidade gerencial? Para a contabilidade gerencial ambiental, nós tivemos aqui um slide no qual veio apontar as informações que vêm identificar ou evidenciar. Os indicadores de desempenho ambiental vêm apontar que não são todas as empresas que estão envolventes a essa sustentabilidade, mas essa descrição tem por meio de um percentual voltado, aproximado de empresas que em média aí, 22 empresas, 11,28 elas participam da políticas ambientais. Os principais impactos ecológicos vêm acontecendo no país e vêm utilizando essa contabilidade gerencial ambiental por 19 empresas, né? 9,74. O uso de recursos como energia, água, também vem crescendo. As empresas, bem como seus gestores, vêm trabalhando por meio de que haja uma conscientização. A identificação, nós podemos assim dizer que a contabilidade gerencial ambiental, ela é um processo que vem identificar, vem compilar a análise de informações, principalmente para fins internos. A contabilidade gerencial ambiental, ela vem trazer informações para a tomada de decisões internamente. Separar, ela vem identificar por meio de separação os custos e as despesas, a identificação de gastos, entre outras necessidades que a própria contabilidade vir a trazer. Tudo bem? Até agora está havendo dúvidas sobre alguma informação que nós estamos apontando, comentando? Surgiu alguma curiosidade, alguma pergunta? Podem encaminhar o nosso chat para que nós possamos estar respondendo. Vamos falar de contabilidade nacional, falamos agora um pouquinho sobre ela, mas vamos dar uma enfatizada nessa informação, por isso eu chamo o nosso slide, que vem referenciar que a contabilidade nacional, ela é um instrumento que mensura as atividades macroeconômicas, assim como nós acabamos de tratar de um país, ou seja, ela é utilizada para medir monetariamente o valor total da produção em determinado período, formando o chamado PIB, ou seja, a contabilidade nacional que vai identificar as produções que envolve o produto interno bruto.
No contexto ambiental, esse tipo de contabilidade pode ser aplicada para avaliar reservas e consumo de recursos naturais e recursos não renováveis. Então, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Professor, o que seria? O que nós podemos apontar como recursos renováveis e o não renováveis? Os recursos renováveis, eles podem ser classificados sempre aqueles que nós vemos o tempo todo. A luz solar, a água, o solo, todos esses, eles são classificados como recursos renováveis. Os recursos não renováveis. Gás natural é não renovável, os minerais são não renováveis, diamantes é não renováveis, o ferro é não renovável, ok? Eu queria agora, então, chamar uma atividade e na nossa atividade eu gostaria da participação de vocês. Então, eu tenho 2 questionamentos. Atenção ao primeiro questionamento. A contabilidade nacional relacionada ao meio ambiente sofre reflexo da contabilidade ambiental das empresas? Por quê? Lembre-se do conceito de contabilidade nacional e exatamente o que vem a ser a contabilidade ambiental. Uma contabilidade ambiental eficaz contribui para o crescimento de um país? Qual a importância das empresas nesse contexto? Eu gostaria que vocês respondessem, eu gostaria que os polos participassem. Então vamos lá, o polo de Divinópolis, vamos lá, o nosso polo de Carlos Chagas, Itajubá, que participaram tanto da nossa chat atividade. Eu queria que vocês participassem conosco também aqui nessa atividade. Então respondam para mim e aos demais polos que venham também contribuir com a nossa teleaula. E daqui a pouco nós voltamos com a resposta e comentamos aí o nosso chat. Até já!
Estamos de volta. Eu quero agradecer a quantidade de polos que estão encaminhando as suas participações, junto também seus questionamentos. Sendo possível eu estar respondendo dentro da teleaula, porque nós estamos agora com bastante questões, a professora vai estar respondendo. Infelizmente eu não consigo responder tudo por causa do nosso tempo, mas eu quero sim estar o máximo de questões estando respondido com vocês sim, ok? Obrigada aos polos que deixaram seus comentários. Jaru mandou o seguinte questionamento. Professora, a contabilidade social é obrigatória para as entidades diretas, União, Estado e Municípios, e as indiretas, Sociedade, Economia Mista, Empresa Pública, Fundamentação e Autarquia? Sim, ela tem como obrigatoriedade porque elas são exatamente obrigadas pelo ente federativo a estar seguindo a implementação da contabilidade internacional. E a nossa contabilidade internacional, as leis envolventes, ela exige que todas as empresas, porque é uma informação mundial, seja sustentável. São Bento mandou o seguinte questionamento. Professora Regiane, os alunos gostariam que a senhora comentasse sobre a norma brasileira de contabilidade que trata sobre o balanço social com o número dessa NBC. Quais são as empresas que exigem o balanço social? Bom, não há uma norma brasileira da contabilidade que especifica o balanço social. O balanço social, ele vem de implemento às exigências e às contribuições que vem trazer a contabilidade ambiental. Não tem uma norma só para ela. Porém, o que é o balanço social? É uma implementação do mercado financeiro. As normas brasileiras de contabilidade, ela apresenta as especificações da contabilidade e trata, dentre elas, da contabilidade ambiental também, principalmente quando refere-se à informação de passivo, principalmente quando também trata assuntos sobre ativo, custos e despesas. Então, nós temos os CPCs, ou mesmo as normas brasileiras de contabilidade, que vão tratar desse assunto, e dentre esse assunto nós temos a especificação da contabilidade ambiental e as informações que a ela se refere. Então, não há uma norma que trata da exigência no balanço social para a contabilidade ambiental, mas tem um mercado financeiro, e esse mercado financeiro veio obrigar, veio implementar, veio solicitar que as empresas elas tivessem um balanço que pudesse realizar este acompanhamento por meio social para que não houvesse mais tanta desigualdade social no mundo, tá bom? Grande abraço, obrigada pela participação de vocês. Santiago, professora, foi o Polo de Santiago que questionou a obrigatoriedade do balanço social. Bom, um grande abraço a Santiago, e se a professora falou o nome do polo errado, desculpa, tá certo? Então, que Santiago, fica aí a resposta para vocês. Se tiver mais alguma informação, algum questionamento, puder encaminhar, a resposta, a nossa letra está muito pequena, a professora não vai conseguir ler dessa forma, precisa aumentar ela um pouquinho mais, eu ainda não consigo, no retorno para mim não tá bom. Agora sim, podemos agora responder em resposta à nossa atividade. A resposta da nossa atividade tem como a letra A: toda certeza que uma contabilidade ambiental eficaz contribui para o crescimento de um país é muito importante, pois foi até falado, as empresas acabam se preocupando com o meio ambiente e repassando a mesma forma para a sociedade. Um exemplo é a Eletrobras, né, distribuidora de energia do estado de Rondônia, turma de Cacoal. Um grande abraço ao polo de Cacoal, um grande abraço a essa turma, obrigada pela resposta de vocês. Nós viemos aqui responder a nossa aula, a nossa atividade em sala que nós acabamos de comentar, onde traz a contabilidade nacional relacionada ao meio ambiente, sofre reflexo da contabilidade ambiental da empresa, né? Ela sofre reflexo, sim, com certeza, porque com os dados da publicação da contabilidade ambiental se fará informações da contabilidade nacional e refletirá no nosso produto interno bruto, o que mensura para nós o quanto que nós estamos gerando de renda dentro do próprio país. Uma contabilidade ambiental, na letra B, eficaz, contribui para o crescimento de um país
Com certeza, a contabilidade ambiental ela vem de frente ao crescimento tanto econômico mesmo sustentável, principalmente sustentável, mas ela vem de frente também. E qual a importância das empresas nesse contexto? É importantíssimo que a empresa ela tenha a consciência de trabalhar com a sustentabilidade, não somente para ganhar valores a si mesma, mas para contribuir com a sociedade, contribuir com os cidadãos hoje e os do futuro, contribuir para uma vida social agradável, proporcionar a seus trabalhadores, empregados, ganhos satisfatórios da sua própria vida social. A professora quer mandar um abraço agora. Itapuranga, Frederico Westvaler, Itatinga, temos Araranguá, Pontes, Lacerda. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado aos nossos polos, tá? Nós vamos assim, conforme vocês vão falando, a professora vai mandando um abraço para vocês. Vamos continuar a teleaula? Vamos falar um pouquinho agora das técnicas de valorização ambiental? Nessas técnicas de valorização ambiental, nós precisamos identificar a seguinte informação, que essa técnica, ela comporta e ela refere-se a preço de transferência. E esse preço de transferência vem identificar como resultado exatamente de um custo de uma empresa sem gestão ambiental e um custo de uma empresa com gestão ambiental. Essa técnica ela vem mensurar esse aspecto ambiental. Ela vem utilizar a contabilidade. Então, a própria contabilidade, ela traz como informação e ao mesmo tempo como referência de informação, no qual alimenta, sendo ela com custo ambiental ou sem o custo ambiental. Então, qual o momento que a contabilidade ambiental ela vai estar trazendo essa principal informação? Nós sabemos que existe uma certa diferença de valor de produto para aquele produto que é industrializado e pelo que não é industrializado. Porém, os benefícios que nós precisamos também avaliar e não somente o preço. E a contabilidade ela vem ajudar as empresas a realizar essa preciosa identificação. Vamos continuar? Ainda em continuação à nossa técnica de valorização ambiental, nós não somente nos apresentamos e conhecemos por meio de produtos e por meio de ações industriais. Nós precisamos entender que essas técnicas ela é trabalhada por estimativa de valor, ou seja, ela trabalha-se com custo ambiental, ela trabalha sem o custo ambiental e ela trabalha por estimativa de valor. E tem como estimativa de valor tratar da produção sacrificada. E o que vem a ser a nossa produção sacrificada nessa técnica de valorização ambiental? Relaciona-se a aspectos localizados mensuráveis, como sacrifício, nós podemos sempre identificar que ele é aquilo que pode medir, que pode mensurar o prejuízo. Perceba o vazamento, em exemplo, vazamento de petróleo. Identificar o valor exatamente não é possível, por isso que é criado uma estimativa. Não há como mensurar. Eu mantenho esse slide, eu peço para que não seja trocado, somente ele, para mim comentar um pouquinho com vocês sobre essa produção sacrificada, na técnica por estimativa. Quando nós apontamos essa estimação de valores, vai sempre voltar em ações e situações na qual não há possível mensurar valor efetivo. Se nós pensarmos assim, como que eu vou encontrar o valor de um dano ambiental? Uma poluição, um vazamento de petróleo no alto mar, como que eu identifico esse valor? É possível? Não. Esse cálculo é feito por meio de engenheiro ambiental. Então, técnicas e cálculos voltados à engenharia ambiental, não cabendo no contador identificar valor. A partir do laudo do engenheiro ambiental, será por valor estimado de quanto aquilo poderá vir a custar, e por base desse valor, então a contabilidade realiza o seu registro. O contador realizará o seu registro mediante um laudo apontado.
Então, este dano, esta produção sacrificada, essa é a palavra que eu quero dizer, essa produção sacrificada vem por um prejuízo ambiental causado pela empresa. E não é só um prejuízo ambiental, mas é um prejuízo para a organização, onde ela vai lançar lá no seu passivo ambiental que houve um vazamento de petróleo, que houve poluição em determinado local, que houve uma desmatação. Tudo que voltar ao meio ambiente que vier prejudicá-lo será classificado e identificado na contabilidade ambiental no seu passivo. E a identificação do valor, como eu calculo este valor? O contador não vai calcular este valor, e sim um engenheiro ambiental, e sim um técnico ambiental que tem visão técnica de apontamento de valores numa situação, em exemplo como essa que nós acabamos de dizer. Continuando no mesmo slide sobre técnicas de valorização ambiental, disposição de pagar. Então nós temos a produção sacrificada e nós temos a disposição de pagar. Essa disposição de pagar também vem identificar como uma estimativa. Porém, essas medições elas são mais caracterizadas e elas são mais identificadas. Primeiramente, essa disposição de pagar é uma medição de utilidade quanto o usuário estaria disposto a pagar pelos recursos, ou seja, quanto eu posso pagar para obter um ambiente agradável, uma natureza bonita. Em informação a esta disposição, nós identificamos o preço da propriedade de mercado, de recorrência, ou seja, o valor adicional por um imóvel estar fora de área de poluição, por exemplo. Então, olha como que o meio ambiente vem contribuir com o mercado econômico, como que ele vem contribuir com o avanço do crescimento econômico. Então, quanto que eu estou disposto a pagar por um ambiente que não tem poluição? Ele também identifica a nossa técnica de valorização na ação ambiental como o valor de contingência. Esse valor de contingência ou de mercado hipotecário, determinado por pesquisa que identifique o valor de uso, existência, associado à melhoria hipotética de ativos ambientais. O que é esses ativos ambientais? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar de impostos para livrar o meio ambiente da poluição? Falei de valor de contingência, falei de quanto que as pessoas estão dispostas a pagar de impostos. Qual é o percentual de impostos que ela está disposta a pagar para se livrar do meio ambiente da poluição? Custo de viagem. O custo de viagem é o valor dos benefícios recreativos. Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar para visitar lugares aprazíveis, lugares bonitos, lugares onde enche os nossos olhos. E nós sempre falamos que queremos voltar porque a natureza ela é linda desde que ela seja bem cuidada, preservada. E isso é possível a partir do momento que as organizações e nós, seres humanos, nós venhamos a ter consciência que os ambientes eles precisam estar muito bem cuidados. O ambiente ele precisa estar em acordo com uma política nacional que a empresa precisa seguir, conscientização humana e conscientização dos empresários propriamente dizendo, voltando a ações de empresa. E quando nós, contadores da área ambiental, voltamos às nossas ações e voltamos a nos caracterizar e nos posicionar como profissionais, nós vamos avaliar a disponibilidade de pagamento. Essa disponibilidade de pagamento, ela vai sempre comportar de informações de qual foi definido por meio de gestão ambiental. A gestão ambiental é que vai identificar estes pagamentos. Tudo tá certo? Claro que quando nós envolvemos em ações de impostos é independente da gestão. É definido pelo ente federativo, é definido pelo Estado, é definido pelo município. Sabemos que ambientes, locais de preservação, vamos citar aqui Foz do Iguaçu, por exemplo, a preservação da natureza de Foz do Iguaçu, das suas cataratas, do parque e tudo mais,
tem uma definição de valor já aplicada. E neste estudo foi definido que as pessoas podem pagar até valor X para estar visitando um local tão agradável, um local tão bonito, um local onde nós vemos quanta natureza é grande e como ela é bela. Não é mesmo? Vamos aqui continuar falando de contabilidade, não vamos só falar da natureza em si, né? Porque tantas coisas que nós teríamos que comentar, poderíamos comentar sobre ela, mas nós estamos aqui para aprender contabilidade ambiental. Então sabemos da beleza da natureza, mas voltamos ao nosso assunto contábil. Vamos lá? As dificuldades de aplicação da contabilidade ambiental, ela sempre estará na ausência de definição clara dos custos ambientais. Caríssimos alunos, identificar custo ambiental é como nós estivéssemos num labirinto com no mínimo 30 mil saídas. Ou não tem saída, simplesmente, porque depende muito da atividade, depende muito do objetivo que a empresa está apontando, depende muito de como que essa gestão está funcionando. Tudo isso envolve essa ausência de definição. Dificuldade de calcular um passivo ambiental. Passivo ambiental é outra dificuldade que a contabilidade tem. Problema em determinar a existência de uma obrigação no futuro por conta dos custos passados. Isso aqui é estudado em passivo ambiental. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre essa informação na nossa próxima tele. Falta de clareza no tratamento a ser tratado de ativos de longa vida, como por exemplo o caso de uma usina nuclear. Reduzida a transparência com relação aos danos provocados pela empresa em seus ativos próprios, dentre outros. Essas são algumas dificuldades que nós temos para aplicar a contabilidade ambiental. Por isso que ela é identificada como uma contabilidade difícil. Mas nós também sabemos que a contabilidade industrial, por exemplo, a própria contabilidade industrial ela também tem as suas dificuldades. Mas a ambiental ela é um pouco mais escondida. Ela ainda está sendo escrito sobre ela. Ela é nova, ela é recente no mercado, ela vem ganhando mais espaço. Hoje ela tem uma grande importância, mas ainda temos algumas dificuldades de implementá-la dentro das empresas. Apesar que as empresas hoje, as grandes organizações, todas trabalham com contabilidade ambiental, e mesmo assim ainda existe algumas dificuldades de informações, de mensurações de valores. Quando nós falamos da contabilidade ambiental, e mesmo do sistema de gestão ambiental, nós precisamos entender também o porquê que isso surgiu. A contabilidade ambiental ela veio para trabalhar junto à contabilidade para trazermos benefícios ao meio ambiente e à sociedade num todo. Mas nós sabemos que foi por várias situações, foi por várias movimentações que hoje a preservação é tão comentada e ela é tão cobrada também. E com essa cobrança, e veio de forma mundial, a Bolsa de Valores ela veio participar também. E a sua participação teve, dentro das organizações, a total importância. Foi a partir da movimentação global da Bovespa e de todos os mercados de ações é que as empresas passaram a ter a obrigatoriedade de implantar a sustentabilidade nas suas organizações e, ao mesmo tempo, desenvolveram o tal do balanço social. Foi com a ação através de investidores da Bolsa de Valores, acionistas na Bolsa de Valores e pessoas da própria ONU que veio movimentar essa visão de um novo mercado para que o mundo fosse unido. E por isso, nós trouxemos como exemplo aqui, comentário em nosso slide, os reflexos do mercado financeiro. E esses reflexos do mercado financeiro, ele destaca numa ação global da companhia, que é a nossa sociedade ambiental, a responsabilidade socioambiental, e identifica com a nova caracterização, o chamado novo mercado da Bovespa Brasil.
foi exatamente um impacto global de ações mundiais que envolveu todas as entidades do mercado mobiliário, bem como as entidades representativas do mercado corporativo. Essas empresas, elas se uniram para dar as mãos, não somente para assuntos financeiros, mas para buscar soluções de problemas ambientais. E essas ações, essa busca de soluções, essa unificação por meio mundial, trouxe valores à empresa, né? Agregou valores à empresa, na qual estaria implementando dentro da sua organização uma das suas contribuições, uma das suas atitudes, um dos seus índices. Por isso, a Bovespa, bem como as ações mundiais, os mercados, né, de ações, elas desenvolveram índice para que as sociedades anônimas pudessem ou passassem a ter o seu selo, a sua identificação como uma empresa sustentável. E foi desenvolvido, então, o nosso IGC, que é o Índice de Governança Corporativa, o IC, que é o Índice de Empresas que estão em acordo à transparência. Contabilidade ambiental é uma contabilidade transparente, por isso que esse índice também é apontado. E o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade, ou IS, assim, do jeito que vocês conhecem. Foi implementado pela Bolsa de Valores. Então, saiu a divulgação da sustentabilidade, da implementação para que as organizações, as grandes organizações pudessem aderir a esses índices. E aderindo a esse índice, valorização no mercado. Valorização no próprio mercado da Bolsa. As empresas ganhavam mais ações, ganhavam-se mais valores nas suas ações. Hoje o índice, qualquer índice ou qualquer empresa sustentável é competitiva. Ela tem que ser competitiva e isso é uma qualidade a ela. Então, valoriza ela mesma. Mas essa exigência veio com base no mercado financeiro. Vamos chamar um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ele vem trazer bastante informações complementando a nossa aula. Fly.
nosso vídeo, ele veio apresentar tudo que nós podemos conscientizar como preservação ambiental e social. Ele veio exemplificar para nós algumas situações nas quais, por vezes, nos deparamos. Somente uma questão de conscientização, como nós estamos aqui falando para o país inteiro, para que todos os nossos alunos, nossos colegas de trabalho, que são os nossos tutores de sala, possam nós sempre termos essa consciência da contínua preservação e, ao mesmo tempo, conscientizar os nossos empresários de que a utilização ele tem que ser por recursos renováveis, mas de forma consciente. Alguns questionamentos, Rio Branco, um grande abraço, obrigada pela participação de vocês. Boa noite, professora, boa noite. Quais são as dificuldades da aplicação do balanço social, sabendo que não está normatizado por uma lei, sabendo que é uma ação ética e moral das empresas? Se nós pensarmos assim, dificuldades, Rio Branco, eu não creio que há grandes dificuldades, apenas entendimento. A partir do momento que tem uma pessoa, um contador, alguém que possa orientar como desenvolver um balanço social, como que nós montamos exatamente e ao mesmo tempo como realizamos a leitura técnica, não estaremos com grandes problemas. Primeiro, precisamos ter alguém que tenha conhecimento sobre ele. Daqui a pouquinho nós vamos demonstrar ele, conversar um pouquinho a respeito de como que é estruturado. O portfólio de vocês traz a consulta de um balanço social, então é importante que vocês olhem como que ele é construído, o portfólio, se não me engano, portfólio individual, ou portfólio em grupo. Eu não lembro exatamente qual dos portfólios que nós desenvolvemos que apontamos o balanço social como fonte de pesquisa também. Grande abraço ao Rio Branco, obrigado pela participação de vocês. Luiz Eduardo Magalhães, os alunos pediram como é feita a contabilidade do crédito de carbono. Luiz Eduardo, o crédito de carbono é uma ação da Bolsa de Valores. E esse assunto nós estaremos tratando na próxima teleaula. Então, eu peço para que você espere que a resposta virá na próxima tele. Itaberaba, professora, nas técnicas da mensuração do ativo, vazamento de petróleo, é levado em consideração, além dos danos ambientais, também o porte da empresa? Não é levado em consideração o porte da empresa. Se ele causou problema para o meio ambiente, é aplicado o valor que é devido a ele. Requer, com certeza, recursos, recursos judiciais, que pode vir diminuir o tamanho da multa, apresentando a possibilidade de pagamento ou não. Porém, o porte da empresa equivale muitas vezes quando há um desastre muito grande. Em desastre muito grande, aí aplica-se em cima do faturamento da organização, propriamente dizendo. Vamos continuar? Abraços? Então vamos lá, vamos mandar um abraço a Santa Maria, interação, vamos mandar para Salinas, São Miguel do Araguaia, o Moarama aqui no nosso Paraná. Um grande abraço, obrigado aos polos que estão participando mais uma vez. Vamos falar agora numa questão para que vocês possam participar comigo. Eu quero novamente essa participação, essa interação de vocês. Atenção à pergunta, questão para reflexão. Vamos refletir juntos. As empresas devem otimizar seus processos produtivos, além de realizar campanhas de conscientização para seus funcionários, internalizar seus custos sociais gerados por suas atividades. Elas devem realizar esta atividade socioambiental de conscientização. Por que elas devem realizar esta atividade ou esta atitude? Respondam para mim. Eu queria novamente que os polos de Divinópolis, Itajubá, Carlos Chagas, participassem da nossa teleaula e mandassem aí suas participações de vocês. Já voltamos.
Resposta à nossa atividade, Cuiabá manda aqui a participação da aluna Patrícia. A Patrícia responde assim: as empresas devem dar uma bonificação aos funcionários e com isso ela consegue essa conscientização. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. A professora manda um questionamento para você, Patrícia. E se você fosse gestora? Como gestora, você daria essa bonificação? Você iria agregar aos seus funcionários uma conscientização que é de obrigação a todos por meio de uma bonificação? Você é gestora. Volte-se como olhar gestor agora. Responda para a professora que eu vou estar falando em tele, tá, Patrícia? Grande abraço. Canoas, por que com a redução de recursos teremos a redução econômica, teremos agregação aos custos de identificação, no qual vai refletir, apresentando que essa é uma empresa sustentável? Obrigada, Canoas, pela participação. São Bento do Sul, novamente conosco, obrigado. Existe a necessidade contínua de conscientização e principalmente de ações conscientes, não simplesmente por exigência de uma norma ou lei, mas por exigência da própria sobreexistência. São Bento. O nome desse polo por gentileza, para mim novamente, parabéns pela resposta de vocês. Obrigada por essa participação, foi um complemento, realmente foi uma resposta reflexiva. São Bento do Sul, obrigada, muito obrigada pela participação, veio complementar aqui a nossa teleaula, veio trazer a informação da consciência humana propriamente e diretamente clara e objetiva para todos nós. Obrigado. Vamos continuar a tele? Vamos continuar falando sobre agora entrar como balanço social, adentrar as informações que envolvem o balanço social. Lembrando que o balanço social foi assunto do nosso chat atividade, por isso a professora mensurará informações por meio geral. Os detalhes a ele nós abordamos dentro do nosso chat atividade no começo da teleaula, né, que iniciou às 7h50. Balanço social, seu conceito retraz que é um instrumento de gestão e informação que visa reportar de forma mais transparente possível as informações econômicas e sociais do desempenho das entidades ao mais diferentes usuários. Lembrando que o balanço social ele surgiu na Europa. Ele vem contemplar uma série de informações de caráter qualitativo. O acesso a essa informação de boa qualidade vai sempre trazer uma avaliação bem clara e objetiva dos problemas socioeconômicos da empresa. O balanço social, ele tem como configuração estar voltado às ações ambientais, estudos ambientais, bem como os estudos sociais, mas caracterização plena dos estudos sociais. Então, como que está a empresa se portando mediante ao seu estudo social? E isso foi desenvolvido por duas grandes marcas que tiveram essa classificação, essa tipificação do balanço social e como que ele deveria estar sendo apresentado para as organizações. Nós tivemos, por exemplo, aqui no nosso slide, apresenta empresas o IBASE, que foi onde desenvolveu os modelos do balanço social primeiramente, e o Instituto Ethos. Oficial utilizado no Brasil é do IBASE. O IBASE é exatamente o oficial que nós utilizamos. O Instituto Ethos, ele traz para as empresas de modelo descritivo, tanto quanto nós trouxemos em tele, os nossos próprios slides traz o IBASE como estrutura de um balanço social, como nós deveremos desenvolver, elaborar o balanço social. Também é importante vermos quais são as contas que devem estar compondo a ele. Nós trouxemos também do Ethos, apresentando por modo descritivo, mas o mais utilizado e o aplicado e o oficial declarado é o IBASE. Vejamos comigo então no nosso slide. No nosso slide, nós vamos identificar que esse é um modelo padrão desenvolvido pelo IBASE em 2007. Até então, ele ainda é existente e utilizado em todas as empresas. Nós sempre utilizaremos 2 períodos para realização de análises.
Nós teremos a informação das receitas que a empresa obtém, seja ela líquida, seja ela operacional. Informações essas nós tiraremos da demonstração de resultado de exercício. Qual é a estruturação da folha de pagamento? Como é um balanço social, a folha de pagamento ela tem impacto grandioso nessas informações. E em seguida, nós realizamos, então, informações que contêm os indicadores sociais internos. Então, tudo que envolve informações de alimentação, encargos, previdência, saúde, segurança, educação, cultura. Nós temos aqui capacitação, desenvolvimento profissional, creche. Todas essas informações, elas precisam estar contidas junto a ela, os seus percentuais, sempre voltado em cima da folha de pagamento da empresa, sempre com base quanto que a empresa está distribuindo aos seus empregados, mediante a sua folha de pagamento bruta em alimentação, em encargos, em previdência privada, em saúde para os seus trabalhadores, seus empregados, segurança no seu local, quanto que ela está distribuindo isso em cima, quanto que isso representa diante da folha de pagamento. Em seguida, ela apresenta informações de indicadores sociais externos. Então, também com base sobre as informações a que ela envolve em indicadores econômicos e sociais, é distribuído por meio de cultura, saneamento, esporte, combate à fome, se ela tem alguma participação em algum plano, em algumas ações corporativas voltadas ao combate à fome, e qualquer outra informação que venha complementar todas as contribuições que ela vem realizando para a sociedade. As organizações, as grandes empresas, elas são muito cobradas nesse quesito. E os indicadores ambientais, assim como eu disse a vocês, não é tão enfocado, mas o BRC, que é o nosso balanço social, também levanta e solicita essas informações. Então, os indicadores, esse balanço social, ele vem retratar as informações de indicadores sociais, de conjuntos de interações sociais. Eu preciso pegar as minhas demonstrações financeiras, minha demonstração de resultado de exercício, meu balanço patrimonial, da minha contabilidade ambiental, da minha contabilidade financeira, e transformar em informações para dentro do balanço social. E, ao mesmo tempo, desmembrar isso por meio de percentuais. Também, para fechar o balanço social, nós apontamos tudo que estrutura a organização. Números de empregados, então indicadores de corpo funcional. Esse indicadores de corpo funcional retrata de números de empregados, admissões, demissões, estagiários, empregados com acima de 45 anos. Quais são os cargos ocupados por mulheres? Essas são as informações sociais que envolvem o balanço social. E fecha, então, com o próximo tópico do balanço social, que vem fechar com o tópico 6, com o item 6, que são informações de exercício de cidadania empresarial, a relação de maior e menor de remuneração da empresa, então qual é o percentual, acidente de trabalho, projetos sociais, se a empresa ela realiza, de que forma ela vem realizando, adequações de construção, todas essas detalhes voltados especificamente para uma ação social. Ou, ao mesmo tempo, algumas informações que envolvem os detalhes de ações ambientais. O que eu preciso, professora, para desenvolver um balanço social? Acabei de conhecer a estrutura. Professora, quero me aprofundar, então vou acessar o site do IBASE. Em segundo momento, a partir dessa informação, eu posso buscar dentro de uma empresa que tem publicações ambientais, dentro dos seus relatórios ambientais, as informações do seu balanço social. E com base nas suas notas explicativas, estruturar o meu. Apenas qual é a minha dificuldade? Identificar o ativo, identificar o passivo, identificar o custo da empresa e até mesmo a receita que ela vir a obtiver. Tudo bem? Vamos ver um vídeo sobre balanço social para complementar as nossas informações? Daqui a pouco voltamos.
Na FEMSA, temos um compromisso integral com todos os que nos rodeiam no mundo. Geramos valor econômico e humano simultaneamente. Procuramos segurar a qualidade de vida para nossos colaboradores e suas famílias, através de fomentar a educação, cultura, saúde e a poupança. Contribuímos ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade, ao bem-estar e à criação de uma cultura de trabalho baseada em valores. Forjamos líderes e melhores cidadãos para o mundo. Estimulamos as economias e o crescimento social. Nossas ações serão sempre ações com valor. Olha quanto agregar de valores que traz uma empresa que é sustentável e que tem toda a sua consciência por meio de desenvolvimento social. Perceberam que existe não somente uma qualidade de vida aos seus trabalhadores, mas um crescimento econômico também efetivo para a empresa. Em continuidade da nossa teleaula, vamos agora ao nosso próximo slide, no qual vai nos apresentar mais uma atividade. Nessa atividade eu queria que vocês fossem assim, bem rápidos ao participar comigo. Nós temos algumas informações ainda a ser abordadas em TED, o nosso tempo está começando a ficar curto. Você acredita, no primeiro questionamento, que a partir da utilização da contabilidade ambiental é possível a valoração do patrimônio de uma companhia? E por quê? Como você sente que está o Brasil neste contexto de discussão sobre a contabilização dos impactos ambientais? Participem comigo, encaminhem para nós a resposta dessa atividade. No intervalo curto, já voltamos.
Falei que era rapidinho. Obrigado pela participação. O Xaxim já mandou a contribuição para nós. Sim, agrega valor, traz diferencial para a imagem da empresa, que é cada vez mais valorizada pelos investidores e a sociedade. No Brasil, existe uma evolução sobre as questões ambientais. Pode subir um pouquinho para continuar a leitura? Mas ainda falta consciência ecológica dos órgãos públicos e a população em geral. Xaxim, obrigada pela participação de vocês. Realmente vem de acordo com o que nós estamos apresentando sobre os questionamentos aqui abordados na nossa atividade. Obrigada. Vamos dar continuidade, vamos dar uma olhadinha no balanço social do Instituto Ecos, somente para que vocês possam verificar como ele é elaborado, e ele tem uma concretização de ser demonstrado através da representatividade ambiental, mas de forma descritiva e não qualitativa, igual é o balanço do IBASE, tá? Então, apresenta a primeira parte, referencia a empresa na segunda parte, depois o balanço social ele continua, podemos passar para a terceira, apresentando a atividade empresarial, faz um comentário a respeito dos indicadores de desempenho social e fecha toda a sua estruturação, apresentando os demonstrativos e também vincula-se o modelo IBASE, trazendo também as descrições dos projetos. Então, ele não trabalha somente unificado nas suas informações descritivas, mas vincula-se às informações do modelo do IBASE, que é o qualitativo. Continuando, vamos falar, o balanço social, ele trabalha-se com essa conectividade de elementos, e essa conectividade de elementos é a comunidade, é a demonstração de valor agregado e é a estruturação ambiental. Vejamos então, em continuidade à informação, nós levantamos um vídeo que vai comentar sobre a DVA, sobre essa demonstração de valor agregado. Vai resumir um pouquinho as informações que nós vamos apontar e comentar na nossa teleaula, que vai trazer sobre demonstração de valor agregado. Podemos até o vídeo? Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar um minutinho com vocês a respeito de uma nova demonstração que também foi criada recentemente, com todas essas mudanças que foram trazidas ao Brasil através do desejo de se equivaler nos padrões internacionais de contabilidade, e foi criada uma nova demonstração chamada DVA, Demonstração do Valor Adicionado. A DVA é uma demonstração contábil que está obrigada a ser realizada pelas empresas de capital aberto, então apenas as sociedades anônimas é que estão obrigadas a fazer essa demonstração, mas a sua sociedade sendo limitada e querendo pode fazer, e eventualmente pode até ser útil, porque a demonstração de valor adicionado tem um conceito bastante interessante. Como o próprio nome diz, mas especificando um pouquinho mais, a demonstração do valor adicionado tem por objetivo indicar qual foi a riqueza produzida pela sua empresa em determinado período de tempo. Então, se nós pegarmos um ano específico e prepararmos a demonstração de valor adicionado, é possível enxergar quanta riqueza foi produzida pela sua empresa neste ano e de que forma essa riqueza foi distribuída. Você sabe que toda a riqueza da empresa ela tem alguma destinação. Parte, por exemplo, vai para os empregados, como pagamento de salários e outros benefícios. Parte vai para os acionistas ou para os sócios. Parte vai para o governo através de impostos e taxas. Parte vai para os financiadores de capital, eventualmente os bancos. E, em muitos casos, uma parte até permanece na empresa como acumulação de lucro destinadas a outras finalidades. Então, a demonstração do valor adicionado vai indicar a riqueza produzida e como ela foi distribuída entre essas pessoas todas. Existe uma técnica contábil para isso. Você, empresário, pode eventualmente se interessar em conhecer mais a DVA para entender melhor a sua empresa. Muito obrigado. Trouxemos uma explicação contábil sobre demonstração de valor agregado, lembrando que essa informação também vai refletir no balanço social, no qual vai distribuir o valor da riqueza, aonde os empregados da empresa, ele teve como benefício todo o valor que a empresa teve no seu lucro ou no determinado período como identificação de riqueza. Vejamos então no nosso slide, que vai nos trazer a questão sobre reflexão. Eu queria somente comentar sobre ela, o que é identificado em uma DVA. Aquilo que o próprio
vídeo já veio trazer. A identificação do DVA, ele vem apontar o valor de riqueza da empresa. Então, nós vamos, assim, passar essa questão de identificação e comentar diretamente sobre o DVA. Continuando, o DVA, ele tem a sua base legal aplicada na 6.404 e, ou seja, teve como obrigatoriedade a partir da 11.638, que passou a ter essa nova redação no seu artigo 76, qual trata sobre as demonstrações financeiras serem elaboradas com base numa escrituração. Entre as demais alterações, houve a inclusão da DVA. Essa demonstração exigida para ser desmembrada nas companhias abertas, ela vem ampliar a capacidade, avaliar o desempenho econômico e social da organização, ela vai resultar no valor total de produção de bens, serviços determinados, nos determinados períodos, subtrair os custos de recursos adquiridos de terceiros da empresa. Essa identificação de valores vai refletir lá na contabilidade ambiental, junto ao balanço social da empresa, ok? Vamos dar uma olhadinha na demonstração. Nessa demonstração que está a riqueza, a distribuição, vai sempre vincular a informação da carga tributária desmembrada no produto interno bruto. Vai apontar quanto que foi distribuído de riqueza aos seus funcionários, vai apontar por meio da fiscalização quanto que foi pago aos governos, foi recursos utilizados para as sociedades, os financiamentos, esse juros sobre o capital próprio que vem assumir o risco da atividade, os dividendos, que é o retorno que os sócios têm, e os lucros, né? Quanto que eles foram, o que eles não foram distribuídos para utilização futura. Vejamos a estrutura. Vamos lá, esse exemplo eu quero passar de uma forma bastante rápida, porque vocês já conhecem a demonstração de valor agregado, na qual vocês estudaram lá nas demonstrações contábeis, no quarto semestre com o professor Alcide. Então, vou só passar essas informações, podemos passar para os próximos slides da DVA, que envolve mais um slidezinho, por favor, e aonde fecha com distribuição do valor. A professora não vai adentrar ao slide da DVA, exatamente porque já é de conhecimento, e uma vez que vocês têm a obtenção desse conhecimento, não precisamos ficar batendo sobre ele. Apenas sabemos que existe a distribuição de funcionários, pagamentos de impostos, agregações para valores de dividendos de quando foi distribuído, percentual dos juros ou quanto foi composto o juro do capital. Então, estrutura de uma DVA. A DVA existe, ela será publicada também na contabilidade social. Agora, para fecharmos a tela, vamos falar das publicações dos relatórios financeiros, trazemos em nossos slides este relatório de sustentabilidade. O que vem a ser um relatório de sustentabilidade? É um relatório que divulga o desempenho econômico, que divulga o desempenho ambiental, o social e a governança nas organizações relatoras. Ele é elaborado particularmente a partir da contabilidade socioambiental e exclusivo aos projetos ambientais e sociais. Por que nós publicamos? Vamos por que nós publicamos? As companhias podem relatar por várias razões. Aumentar a compreensão sobre os riscos, melhorar a reputação e a fidelidade da marca, ajudar seus stakeholders, ou seja, com quem nós relacionamos, né? A compreender os impactos da sustentabilidade, enfatizar a relação entre o desempenho organizacional e financeiro e não financeiro, influenciar na estratégia política da gestão ao longo dos planos do negócio. Também temos servir como padrão de referência de benchmarking e avaliação de desempenho de sustentabilidade. Podemos publicar para demonstrar como a organização influencia e é influenciada pelas expectativas relativas no desenvolvimento sustentável, comparar o desempenho organizacional interno com outras organizações, conformidade com os regulamentos nacionais, requisitos referentes à Bolsa de Valores. Tudo isso é obrigatoriedade, tudo isso traz a motivo da publicação dos nossos relatórios sustentáveis. Por que eles existem, por que eles vieram. Meus queridos alunos, nossos
caros colegas de trabalho, nós viemos apresentar as estruturações e as informações pertinentes que envolvem falar dos aspectos de divulgação da nossa contabilidade ambiental e social. Viemos trazer em teleaula as informações que trata com base inicial a nossa estrutura, que é o sistema de gestão ambiental. Em seguida, nós estudamos um pouco sobre o nosso balanço social, no qual apresentamos a estrutura a vocês pelo IBASE e depois nós trouxemos um pouquinho o que a Ethos traz. É importante que venhamos a entender como que a estrutura do IBASE. Voltamos no nosso estudo a falar sobre a DVA, por que a DVA reflete no balanço social. Então, é necessário que, por causa do mercado financeiro, aconteça a publicação das demonstrações, a obrigatoriedade, porque as ações, a sociedade anônima, a Bolsa de Valores exige, e junto a essa Bolsa de Valores, ela vem envolver também todo um sistema global, e esse sistema global impõe que o sistema social também trabalhe, desenvolva, aconteça por meio da empresa. E por isso que a DVA ela vem junto ao balanço social trabalhar. E junto a este balanço social refere-se às publicações dos relatórios sustentáveis, que vem complementar informações e ao mesmo tempo agregar valor à empresa. Nesse momento eu vou deixar assim um pouquinho a abertura para que vocês tenham qualquer questionamento, nós possamos aí responder, nós conseguimos aí em tempo hábil terminar o conteúdo da teleaula. Peço a vocês que encaminhem, se for possível agora, aí, alguns questionamentos e nós voltamos com a resposta, né, dessa interação e fazemos as considerações finais e fechamos a nossa teleaula. Até já! Palmeiras dos Índios mandou um questionamento para nós: quais as empresas são obrigadas a publicar o relatório sustentável, uma vez que eu sou obrigada a publicar os relatórios que envolvem a contabilidade ambiental, que tem a contabilidade ambiental e está publicado o balanço social, envolve também a obrigatoriedade ao relatório sustentável, ok? Então, uma complementação de informações, todas as empresas de ações que trabalham com ações na Bolsa de Valores. Obrigada pela participação de todos vocês. Foi com grande alegria que eu estou fechando essa teleaula. Vocês participaram de forma, assim, fantástica. O meu muito obrigado. Desculpa pelas perguntas que nós não conseguimos responder a tempo, mas quiserem mandar os questionamentos aí para nossos tutores eletrônicos, eles encaminharão para mim e eu estarei respondendo junto a vocês, tá certo? Deixamos aí as considerações finais para que vocês façam uma leitura do último slide. Um grande abraço a todos, vamos deixar um vídeo para que vocês possam fechar este entendimento de tudo que nós aqui estamos apresentando. Até a próxima teleaula. Tchau, tchau, fiquem com Deus.